Existe uma sabedoria escondida. Essa sabedoria é a sabedoria da justiça divina. É uma justiça divina que ela só acontece e ela só entra e vibra em você quando você sai da posição de vítima. Quando você entende que se aquilo não tivesse acontecido na sua vida, talvez você estaria na mesma posição ou vivendo ainda uma situação que não é para você. Você entendendo que se aquele familiar seu está passando por uma situação, você não deve ter dó dele. E eu vou te explicar por que você não deve ter dó de ninguém. Quando você tem dó, para você gerar esse sentimento de dó, você tem que criar uma ação. E qual que é a ação? É quando você leva a sua consciência para o estado que aquela pessoa está passando e você vibra naquela situação porque você se colocou naquele lugar e você volta como se aquilo fosse seu. Você entende que quando você tem dó de alguém, você traz o problema da pessoa para sua vida. A sua mente, ela não sabe o que é real do que não é real. Isso acontece quando você tem dó do outro ou quando você tem dó de você. Eu sei que é muito difícil quando a gente passa por uma situação de injustiça. Eu passei por várias situações que naquele tempo eu achava que era a coisa mais injusta do mundo. Eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu queria chutar a cara da pessoa se eu pudesse. E demorou para eu entender, mas o que eu tinha plena consciência é que quanto mais raiva eu tinha da situação, mais aquela situação eu atraía para minha vida. Até que eu falei, não é possível. Não é possível, sou eu que tô atraindo isso. E eu comecei a entender e a buscar o que realmente acontece. Você está criando a todo momento. Não adianta você querer ser uma pessoa próspera se você tá ali olhando para a injustiça e tomando como sua. Se você enxerga uma escolha dos seus pais, porque tudo são escolhas, e você abraça aquela escolha como se fosse sua. Você tem o direito da libertação. Existe uma questão na constelação sistêmica chamada de lealdade sistêmica, que é exatamente isso que eu tô te explicando. É quando você vê uma situação da qual você não concorda, mas por dó, você escolhe ficar. Como você resolve isso? É colocando a sua mão lá e indo resolver? Não, é mudando você e trazendo dentro de você uma outra narrativa. Qual seria essa narrativa se eu não posso sentir dó e se eu não posso me sentir injustiçada por passar ou ter passado por coisas que eu não merecia? Primeiro você tem que trabalhar a sua aceitação. Você tem que entender que de uma forma ou de outra, se você não tivesse passado por aquilo, você teria o mesmo nível de conhecimento que você tinha quando aquilo lá do passado aconteceu. Fala pra mim se não tem uma coisa na sua vida que depois que aconteceu você virou outra pessoa. Você virou uma pessoa mais forte, você se transformou numa pessoa mais racional, você aprendeu a enxergar a vida de uma outra maneira, você perdeu um pouco daquela inocência prejudicial a lidar com o outro, você aprendeu a enxergar o outro onde ele realmente é, aprendeu a conviver com as pessoas e aceitar o lado ruim das pessoas também, porque isso é importante, e você mudou, você se transformou numa outra pessoa. Então isso é aceitar que aquilo, de qualquer maneira, não foi de tão ruim assim. E a segunda questão é, não vibre na injustiça. A lei divina, ela é ativa e viva 24 horas, assim como o ar que você respira. Então, se você quer mudar esse cenário na sua vida, ao invés de você vibrar na injustiça, vibrar no que fizeram com você, comece a recitar e até dizer, porque a palavra ela tem um grande poder de manifestação. Diga: a lei divina atua na minha vida de maneira maravilhosa e amorosa e eu recebo tudo que eu mereço. Porque existe também a lei da compensação. Você entender quais são as leis que transitam no universo faz com que você cometa menos erros, que vai colocar você em novas situações ruins. Então afirme para você, toda vez que você sentir
aquela raiva, aquilo de, poxa, eu perdi isso, eu vivi isso que não foi legal, fulano fez isso comigo, diga. A justiça, ela atua na minha vida de maneira maravilhosa, constantemente. A justiça divina é viva e amorosa na minha vida. A justiça divina entra em ação na minha vida a partir de agora. E você começa a mudar a sua fisiologia mental. Você começa a mudar a sua energia de magnetismo aqui, ó, começa a vibrar. E vai deixando de acontecer situações para afirmar aquela injustiça que você julga que você recebeu. Merecida ou não. Eu não estou aqui para julgar sua dor. Eu estou aqui para mostrar para você como você sai desse buraco que você está se colocando simplesmente por não entender que existe uma lei atuante em você agora. E essa lei chama-se justiça divina.